Olá, meus irmãos, passando hoje nesse sábado, dia 30 de setembro, hoje de São Jerônimo, grande presbítero e doutor da igreja, para meditarmos o Santo Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 9, versículo do 43 ao 45. Como se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Enquanto os discípulos não mudarem a sua ideia sobre o Messias, jamais realizarão atos de libertação que dão continuidade à missão de Jesus, que é a implantação do reino de Deus por meio da revelação, da Boa Nova. A Boa Nova é então que Deus nos visitou, que Deus está nos visitando e que quer a nossa salvação. Então, vem nos salvar. E Jesus anuncia pela segunda vez a paixão como o seu destino próximo. O anúncio acontece na sequência de muita admiração e entusiasmo por tudo que ele dizia e pelos sinais que ele realizava. No entanto, a glória e a grandeza não devem nem podem impedir Jesus de realizar a missão para o qual for enviado. Ele é o apostelo do Pai, é o enviado do Pai, e nós, os seus apostelos, seus apóstolos, seus enviados. Ele relembra aos discípulos que o caminho do sofrimento é a outra dimensão do seu messianismo, coisa que não compreenderam até Pentecostes. Então os discípulos não entendem e preferem a ignorância a arriscar perguntar e esclarecer o assunto, talvez por medo. Nesse segundo anúncio da paixão, não é citada a ressurreição. A tragédia irá se consumar entre irmãos. O Filho do Homem, filho de Adão, será entregue a outros homens, como Abel e Caim. Os discípulos não entendem e Jesus fica sozinho diante do seu destino doloroso. O sentido era para eles então obscuro, pois não conseguiam conectar o destino messiânico que Jesus propunha com o que eles pensavam. Não conseguiam entender a contraposição entre poder e fraqueza, pois tinha na sua visão uma sequência do movimento dos macabeus que queria implantar um reino político contra, todo aquele movimento dos gregos que estava na sua nação a perverter os costumes de até então. Então a visão deles era mais uma visão política do que espiritual. Como pode alguém que domina os espíritos agora cair nas mãos dos homens? Como pode um homem que faz milagres, que vem de Deus, agora ser morto e de uma maneira assim tão atroz na cruz? Não entendiam esse paradoxo. O medo paralisa os discípulos que não conseguem sair da situação. A morte de Jesus parece algo tão absurdo que somente a ressurreição fará compreender como um acontecimento salvífico. Hoje comemoramos dia de São Jerônimo, tradução da Vulgata, da Bíblia para a língua vulgar, a língua comum da época, que era o latim. Que maravilha, que São Jerônimo rogue a Deus por nós, para que diante do sofrimento, diante das dificuldades da nossa vida, possamos ver no Cristo sofredor o Cristo salvador e glorioso. Deus abençoe você, para que cheio do Espírito Santo, dizer como em Jeremias 31:10:
o guardará qual pastor o seu rebanho. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.